Mais uma atuação bem fraca do Fluminense na temporada, hein? Essa que é a grande verdade. Esse empate na Libertadores, que em alguma circunstância pode até ser encarado como positivo, ele deixa mais uma sensação de que o Fluminense não saiu do lugar em 2024. Estamos chegando para analisar então esse Alianza Lima 1, Fluminense também 1. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal e habilite a notificação. O Fluminense, ele parece não conseguir corrigir os problemas que apresentou em vários dos jogos no ano. Gente, foram 3 partidas, vamos colocar assim, 2 contra o Flamengo e essa agora contra o Alianza Lima, que com bola rolando o Fluminense não criou nada. Circunstâncias diferentes em cada um dos jogos, adversários de níveis diferentes também, mas nos 3 essa mesma questão para o time resolver. Tem que conseguir ser contundente com a bola no pé. O Fluminense teve 80% de posse de bola e, sei lá, 75%, mais de 80% no segundo tempo e não consegue criar oportunidades. E mais do que isso, sofre quando perde a posse. Esse 1-1 ele deixa um sabor muito amargo na boca do torcedor, porque o Fluminense defende o título, o torcedor tem todo o direito de sonhar com o bicampeonato e de esperar que o time jogue um futebol melhor depois de tanto tempo parado em virtude da eliminação na semifinal do Campeonato Carioca. O que era esperado pela torcida do Fluminense, até pela crítica, que o time recuperasse fisicamente alguns jogadores e que pudesse se impor contra o Alianza Lima, não só na dominância territorial com a posse, como também não sofrer nos contra-ataques e ser contundente com a bola. E principalmente, ser contundente com a bola. Sofrer em contragolpes, eu acho que não vai ter como corrigir tanto nas circunstâncias que o Fluminense estiver atacando tão lá na frente como atacou nesse jogo. Porque o Alianza Lima montou a estratégia certinha. Tá aí o Marquinhos que fez o gol comemorando com o Lelê, jogou 90 minutos, não o Lelê, e não fez uma boa partida. O Fluminense entrou escalado com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli, John Arias, Renato Augusto, Marquinhos e Lelê lá no ataque. É lógico que qualquer time do mundo, isso vale pro Real Madrid, pro Manchester City ou para qualquer time vai perder poder de fogo se não tiver seus 2 principais centroavantes. Não tiver o titular, no caso do Fluminense o Cano, e não tiver o reserva imediato o John Kennedy. Mas eu nem coloco nessa categoria os problemas do Fluminense no jogo de hoje, porque simplesmente o Lelê não foi acionado. Se ele tivesse sido acionado e perdesse gols, a gente poderia estar falando dos desfalques. Não foi isso que aconteceu. O Fluminense teve a bola, mas não conseguiu botar seus meias e seus atacantes em condição de criar lances perigosos. E isso é muito preocupante, pensando no que vem aí pela frente na temporada. Assim, são tantos, entre aspas, problemas que eu vejo que a gente tem que tentar setorizar e não dá para colocar só na conta o Thiago Santos e o Felipe Melo erraram passes e por isso o Fluminense tomou contra-ataques. Não fosse isso, o jogo estaria seguro. Não é verdade, tá? A gente pega aqui os números do Fluminense, teve 80%, vou botar arredondar, né? 80% de posse de bola, finalizou 2 bolas no gol. Uma cabeçada fraquíssima, sem qualquer perigo para o Ângelo Campos, e outro gol do Marquinhos foi uma bonita cabeçada. De resto, bolas que foram bloqueadas, chutes que passaram longe, basicamente nenhum perigo ao gol adversário. O Fluminense no primeiro tempo teve 76% de posse de bola, não finalizou nenhuma vez. A única ocasião de gol que teve, vou chamar assim de ocasião, foi o passe para trás, acho que foi do Marquinhos ou do Samuel Xavier, para o John Arias, que o Lima atrapalhou e não houve finalização. Vamos analisar individualmente alguns caras e vamos analisar o contexto geral. Fábio, acho que não tinha muito o que fazer no lance do gol e nas bolas que foram na meta, ele estava ali para fazer a defesa, então não tem nem muito a comentar sobre. Samuel Xavier, voltando de lesão, é um cara que eu dou desconto numa atuação que, por o nível dele, que para mim é um dos melhores laterais do futebol brasileiro, não foi do mesmo nível, nem no apoio e nem na contenção. Alguns momentos bateu cabeça ali na marcação com o Thiago, outros com o Martinelli, e no apoio não conseguiu ser tão produtivo como ele normalmente é. Thiago Santos e Felipe Melo. Aqui a gente pode encarar que é o tipo de jogo muito complicado para eles. Porque se a gente colocar, acho que aqui tem, né? A posição média dos jogadores do Alianza Lima, olha só, que aqui tá o goleiro e aqui tá o gol do Fluminense, né? Onde está o meu mouse. Olha como ficaram todos eles atrás da linha da bola.
e atrás do meio de campo, e quando tiver a bola, faziam isso muito rapidamente, essa transição da defesa para o ataque. E o Fluminense, a gente vai olhar a posição média, estava praticamente inteiro no campo de ataque. E aí, quando você tem essa transição rápida do adversário, que de maneira proposital ficou na defesa, fechando uma linha de 5 com esses 3 zagueiros, Garcês, Zambrano e Ramos, Ruaman e Freitas, fechando uma linha de 5, mais 2 caras recuados. Aí, irmão, bola caía no Rodrigues, caía no pé do Castilho, do Cabelhos, eles já ligavam pro Cerne e pro Waterman, e os malucos saíam em velocidade e deixavam Thiago Santos e Felipe Melo expostos. Isso é uma coisa. Eles erraram muitos passes também. Isso não pode acontecer. Você impõe uma forma de jogar pressionando o adversário, com muita gente no campo de ataque. Aí você não pode vacilar. Eles dois tiveram um jogo abaixo com a bola nos pés, que aí eu acho que é mais problema deles, e a exposição na defesa mais problema do coletivo. André, também não achei que fez um grande jogo, melhorou um pouquinho quando foi na defesa, mas no meio de campo não conseguiu dar ritmo nos toques rápidos, não conseguiu ajudar tanto o Fluminense assim nessa criação. O Martinelli, para mim, foi o melhor jogador do Fluminense, porque ele, quando sai do meio, e no meio de campo, no primeiro tempo, ninguém jogou muito bem. O Ares talvez tenha sido o melhor jogador do Fluminense no primeiro tempo. Mas o Martinelli, ele, quando vai para a defesa, ele, corre que nem um leão, se mexe pelo campo todo. Não sei nem se aqui tem o mapa de ação do Martinelli, mas olha só, é o campo inteiro, bicho. É no lado direito, é na defesa, é aqui, é lá. Então, para mim, ele fez uma boa partida, um dos melhores do Fluminense. Vou cravar, acabei de cravar que tinha sido o melhor, mas foi um dos melhores. Vamos para os pontas, né? Quer dizer, vamos para o Renato Augusto primeiro. Não teve nem muito tempo para jogar. Nos minutos que jogou, não conseguiu também fazer do Fluminense um time perigoso. Acho até que era um jogo para ele, com o adversário tão fechado, nas batidas de fora. Uma pena ele ter se machucado. Marquinhos e John Arias. O Marquinhos, cara, ele deu volume. Não deu tanta qualidade assim. Ele errou muito, mas arriscou muito, recebeu muita bola. Não foi um jogador de tantos acertos, porque teve muitas ações. Se a gente clicar aqui e analisar o número de toques na bola, foram 90 toques. Certamente um dos caras que mais tocou na bola. O John Arias teve 100. O André e o Martinelli sempre participam muito do jogo, né? 122 para o André, para o Martinelli foram 115, porque são os caras de saída de bola. Mas o Marquinhos tocou muito e não fez uma partida ruim. Não fez uma partida ruim. Acho que poderia ter sido mais assertivo nas tentativas de drible, passes e inversões. O John Arias, o Fluminense em algum momento estava tão bagunçado que o John Arias quase não participava do jogo. O Lelê não participou do jogo. O Lelê aqui... Quantos toques foram na bola do Lelê? Quantos toques? 20 toques. Ele não participou do jogo. Ele ficou nulo na partida. E as mexidas do Fluminense? Lima, entrada média. Terãs muito mal. Entrou, não contribuiu em basicamente nada. Douglas Costa, achei que entrou bem, tentando jogadas individuais, acertando. E o Cauã Elias também pouco tocou na bola, mas se mexeu mais do que o Lelê. O problema é esse, é você ter essa bola no ataque, rodar de um lado para o outro com lentidão e não conseguir agredir a última linha do adversário. Vamos parar para pensar. Se tinha 5 caras marcando a última linha, 2 pelas beiradas e 3 por dentro, não adianta ficar só o Lelê lá na área. O Fluminense tem que conseguir colocar mais gente para invadir na hora que a bola estiver na beirada. Você ter Lelê, Renato Augusto, John Arias tentando invadir a área, com o Martinelli chegando por trás e os dois, né, que estiverem na beirada ali, seja o Marquinhos e aí o John Arias vai para a área, ou o John Arias e aí o Marquinhos vai para a área, uma dobrada com o Marcelo e com um Samuel Xavier. Nem falei sobre o Marcelo, acho que também não teve uma partida boa, uma partida abaixo do Marcelo, tecnicamente não se sobressaiu e não conseguiu ser tão armador como ele consegue ser nos momentos que o Fluminense tem a bola, ele passeando pelo meio. Hoje não rolou isso no time do Fluminense, então achei que faltou também essa característica para o Marcelo no jogo de hoje. Então o Lelê basicamente não toca na bola, o Fluminense fica com pouca agressividade. O que me chamou a atenção é que não é problema do nome, não foi por conta do Lelê que o Fluminense não foi agressivo, foi pela forma de jogar. E aí eu vou repetir aqui, até correndo o risco de ser chato por estar falando de novo a mesma coisa. É muito perigoso quando você deixa uma dupla de zaga que é lenta, Thiago Santos e Felipe Melo, tão exposta. Se esses caras ficarem na risca do meio campo, qualquer time vai criar perigo contra o Fluminense. Até porque Marcelo também não é muito rápido e tampouco o Samuel Xavier. E aí eles tendo que correr uma bola longa contra qualquer time vai ser um perigo. Eles funcionam e funcionam bem
quando o Fluminense marca em bloco baixo, que é a maneira que o Fluminense mais marca no jogo. Se você for observar, quando o Fluminense perde a bola, na maioria das vezes, contra adversários que tenham, de repente, o mesmo nível, o Fluminense ele respeita o adversário e vem inteiro para trás, para todo mundo correr atrás da linha da bola. O Fluminense às vezes faz uma faltinha, obriga o jogo a parar e aí se recompõe. Não foi isso que aconteceu. E nessas circunstâncias aí, o Fluminense carece demais de um zagueiro de velocidade, de alguém que possa fazer essa recomposição como o Nino fazia no ano passado e nas últimas temporadas todas, que era um dos zagueiros mais rápidos do futebol brasileiro, que corria para trás, ganhava do atacante ou, incomodava o atacante nessa corrida. O Diniz precisa resolver isso com certa urgência, não da defesa, a defesa também, mas principalmente o ataque. Porque se o ataque começar a produzir, qual que é o problema de você não finalizar? É você dar a bola ao adversário. Porque quando você finaliza, isso é métrica em qualquer lugar do mundo. Você precisa finalizar o ataque. Tocou, chuta. Chuta no gol, ganha um escanteio, chuta para fora, é um tiro de meta, a defesa se recompõe, sabe? Não perde a bola. Você precisa obrigatoriamente finalizar. Porque isso significa que você vai dar respiro também à sua defesa. Porque quando você não faz o gol, você permite que todo mundo se recomponha na defesa exatamente pela saída da bola. Por isso que é tão importante finalizar. Entre outras coisas, ganhar a porra do jogo, né? Mas enfim, acho que foi uma partida fraca do Fluminense. Diniz, ele precisa, de alguma maneira, recuperar o time. Ele foi fazendo mexidas em profusão. O time parecia ter ficado meio bagunçado quando vem o Marquinhos para a lateral esquerda. Ficam Martinelli e André na zaga. O Lima tentando armar, não é tanto a característica dele. O Terãs mal demais. Então o Fluminense ficou com dois bons zagueiros na troca de passes, André e Martinelli, mas sem volantes que pudessem fazer o time jogar. E isso gerou muita dificuldade para o Fluminense criar lances perigosos. Teve essa bola na lateral, Douglas Costa tentando por um lado, Marquinhos pelo outro, Cauã, Elias e Lelê, os centroavantes não foram colocados para o jogo porque a bola não chegou para eles. O Fluminense vai ter agora o Colo-Colo, na teoria o adversário mais complicado do grupo. Torcer para o Fluminense fazer uma boa atuação no Maracanã na próxima terça-feira. Eu acho que por questões de trabalho não conseguirei ir ao Maracanã. Tá bom? Quero saber o que você achou da estreia do Fluminense na Libertadores. Se você ficou satisfeito, acho difícil. O que você acha que dá para melhorar? Fato é que o Fluminense parece estacionado no ano de 2024. Deixa o like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.